Então, para situar um pouco, a gente, diferente de Corinto, que era uma cidade cosmopolita, vamos dizer assim, uma cidade onde a cultura grega era forte, onde havia todo aquele comércio, né? Gálatas já era uma cidade mais pacata, vamos dizer, com uma influência maior dos judeus, porque ficava mais próximo da Palestina. Então, também uma província romana, né? No contexto histórico, uma província romana, mais próximo da Palestina, embora eu acho que naquele tempo nada era perto, né? Não tinha os meios de transporte, comunicação, mas, enfim, havia mais acesso, era mais próximo dos judeus. E Paulo traz para si aqui a autoria da carta, né? Logo no primeiro versículo a gente vê que ele, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, a igreja da Galácia. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Marcos, você quer dizer alguma coisa mais sobre o contexto histórico? Não? Então, Paulo, ele... Bom, como essa cidade ela sofria uma influência maior, vamos dizer assim, da velha guarda dos judaizantes, né? Daqueles que preservavam a cultura judaica, o cristianismo, como era uma novidade, né? Aquela igreja lá na Galácia, ela sofria essa influência desses judaizantes que queriam ou que não compreenderam a liberdade que agora o cristianismo trazia, e eles ainda queriam manter algumas tradições judaicas a fim de controlar a religiosidade daquela comunidade. E Paulo, ele já deixa claro que ele não é enviado por homem nenhum, ele não está fazendo nenhuma... O interesse dele não veio da parte de ninguém, mas ele foi colocado ali por Deus mesmo, né? E se você conhecer a história de Paulo, você sabe qual foi a experiência dele. Um perseguidor do cristianismo, né? Ele passa a ser pregador do Evangelho, da Boa Nova de Jesus. E ele toma a autoridade de apóstolo sobre aquela comunidade. E a carta, ela vai justamente tratar de um conflito grande que está tendo ali naquela comunidade. Paulo não vai ser brando, né? Vai ser uma carta que ele vai defender a liberdade e a graça de Deus, a liberdade cristã, com todas as forças contra o evangelho que estava sendo distorcido ali naquela comunidade. Então, alguém pode ler para a gente o verso 6 em diante? Admiro
Teme de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já recebemos, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Continua? Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Acho que vale a pena ler o comecinho do 2 também, até o 3, até o 5. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Então, a tensão era essa. A grande tensão era que algumas pessoas, né, que estavam arraigadas no judaísmo queriam ou estavam levando para aquela comunidade um outro evangelho que não aquele que Paulo havia anunciado, né, ou que Jesus mesmo havia proposto. E essa é bom a gente discutir um pouco que evangelho é esse que Paulo está pregando e que ele está falando que está sendo distorcido. E aqui no comecinho do 2 ele fala de um ponto que é a questão da circuncisão, né? Que foi você que falou na semana passada sobre isso? Não. Mas a questão forte era essa. Os judeus, eles queriam pregar que se uma pessoa se convertesse ao cristianismo, ela devia seguir a lei e ser circuncidada.
que era um rito da lei. Ou melhor, na verdade o judeu já era circuncidado de nascença, mas a questão era o rito, né? Porque os da Galácia não eram judeus totalmente, né? Eram os ímpios, eram outra região, e aqueles que se convertiam, que não eram judeus, eles tinham que ser submetidos ao rito da circuncisão. Entendeu? E Paulo vai falar, pô, peraí, não é esse o evangelho que eu vim pregar, porque o evangelho que eu vim pregar não tem nada a ver com a lei. Então a tensão aqui era entre a lei, o judaísmo e a liberdade que Cristo dá. E essa é a tensão. Então, vamos discutir um pouco sobre isso. Que evangelho é esse? Né? E lendo aqui, assim, a gente trazendo para os nossos dias, a gente também pode questionar qual é o evangelho que está sendo pregado hoje. Que evangelho está sendo? Qual é esse evangelho que está sendo pregado em relação àquilo que Cristo e que ele, logo na carta inteira, aqui no primeiro capítulo, ele está dizendo a graça de Deus, Jesus, assim por diante. Discussão. Será que ele enquadraria assim o que por exemplo, a Igreja Universal está pregando e falaria que sejam amaldiçoados? Eu acho que tudo que for falar sobre lei está contra o Evangelho de Jesus Cristo. Né? Acho que esse qualquer lei, né? A lei morreu, começou outra fase. Então qualquer lei. Aí, principalmente, aí está a mesma história. Você está colocando não uma denominação especificamente, mas alguém que queira usar uma lei para algum fim, né? Não, mas eu acho que não é mesmo. Embora eu acho que, até uma coisa interessante, tempo atrás, não sei se você já deve ter ouvido alguém falar assim. A pessoa chega lá e fala assim, puxa, mas normalmente quem não é cristão vem falar isso para você. Fala assim, não, mas eu acho que as igrejas, elas iludem, fazem uma grande falcatrua, papapá, mas elas fazem uma coisa de bom. Né? As pessoas que vão para lá, elas parecem que estão ficando melhor, né? Então, eu acho o seguinte, eu acho que o caminho não é esse, né? O caminho é ensinar o Evangelho corretamente. Ocorre que eu acho que nem por um fator, nem por uma fase de transição onde as pessoas têm que evoluir, e cada um tem os seus problemas e tem que evoluir da mesma forma, a igreja também está na mesma onda, ela também tem que evoluir, ela tem que estar mais dentro do que ela sabe que é o. Eu não acredito que um grande líder de uma grande igreja não desconheça do que nós estamos falando. Ela que conhece. Mas usa certos artifícios e tal, às vezes até para. É aquela história sempre dos meios e os fins, né? Os meios justificam os fins. Digamos que a igreja coloca assim, puxa, vou fechar, a igreja vai terminar, vai fechar por falta de recursos porque ela não consegue subsistir. Então ela usa certos artifícios. Eu acho que isso está errado, acho que tem que ir até a consequência, mas talvez essa seja a fraqueza que a igreja tem, assim como a gente pode ter fraqueza. Queria voltar na questão, qual é o evangelho que Paulo pregava? O evangelho onde o sacrifício de Cristo eliminava qualquer outro tipo de sacrifício humano ou tentativa de agradar a Deus por si próprio, onde a graça basta e o sacrifício de Cristo é superior a qualquer tentativa. Sempre que você fizer uma tentativa em agradar a Deus, você já está em contradição, né? Acho que é isso. Não tem uma coisa que sobrepõe isso. Não, acho que o principal é o amor. O principal então, você tem amor, você não vai ter essa questão de vou fazer para agradar, tudo por amor.
Marcos, é que o judeu vinha numa linha histórica de que eles tinham que cumprir a lei para agradar a Deus. A hora que não tem mais que cumprir lei, eles ficaram meio perdidos, eu achei. Então, queriam manter alguns ritos para dizer que eram necessários, ou até para identificar a tribo. Aí também não sei qual o lance, né? Queria voltar um pouco, né? Jesus ele veio propor quando o evangelho que Jesus prega é um evangelho do reino. Né? O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Você é convidado a fazer parte desse reino. Paralelo a isso, tem a questão do Messias. Né? O Messias prometido chegou. E essa é a boa nova. E que os judaizantes não erraram aí. Porque veio contra tudo aquilo que eles sabem, aquelas leis deles. Imagina, os caras esperavam o Messias, Chegou o cara e falou, meu, tudo que vocês fizeram está errado. O cara, ué, e esse cara está falando besteira. Até por isso também não aceitaram. Também para isso é o Evangelho da Graça. Por quê? Porque Jesus, ele pastor, ele cumpriu a lei. Né? E Paulo tem essa percepção, né? Porque ele era um cara que seguia fielmente a religião judaica, seguia toda a tradição judaica, toda a lei, né? E ele é convertido. E ele é interessante essa trajetória de Paulo, como Deus vai preparar. Ele não é que da noite para o dia ele começou a pregar, mas ele começou a estudar, né? Ele foi investigar como é que era isso, quem que tinha estado com Jesus. E até que a gente leu que ele foi para vários anos, ele se encontrou com o irmão de Jesus, se encontrou com os discípulos, da onde ele ouviu tudo isso que ele ensina, ele aprendeu com os próprios discípulos pela narrativa daqueles que estiveram com Cristo. E ele tem essa percepção do Evangelho de uma maneira muito clara. O reino de Deus chegou, Jesus chegou para libertar, né, o povo dessa escravidão, do pecado, da lei. Enfim. Marcos, está muito quietinho. Não, estou bastante preocupado. Está muito silêncio. Muito silêncio para cantar aqui dentro. Por que o Gilberto agora? Uma orelha aqui, outra em pé ali, ver se estoura alguma bomba para ele saber de que foi o bomba. Está assim. Pode tirar foto. Então, assim, vocês falaram de uma denominação de alguma X, né? Se elas poderiam ser da igreja. Tá aí, cara. Você falou se ela podia ser chamada Que de seja amaldiçoado. seja amaldiçoada. Eu acho que se Paulo estivesse aqui, ele ia falar isso. Eu acho que nós temos muitos pudores, né? Cara, mas pode ser, eu não estou defendendo eles, não estou falando nada, também discordo. Mas tem um preceito aqui que diz que a gente não julgar, para não ser julgado. O que a gente está fazendo é julgar eles, né? Não dando o nosso julgando. Então, acho que minha esposa O que é? Eu perdi da isso. igreja, falou se a igreja é amaldiçoada, Qualquer igreja. Não, eu sei, Agora, eu uma perdi coisa- Cara, o... acho que Mas cada um pode- tem o livre, a gente tem o livre arbítrio. Agora, peraí, Paulo, a crítica de Paulo não é para aqueles que estão crendo, mas é para aqueles que estão indo lá pregar um evangelho diferente daquele que ele... Mas onde eles pregam o evangelho diferente? Eles abrem uma Bíblia. Não, mas ele prega um outro entendimento. Tá bom, aí sim, mas não que ele te... O cara, Essa foi a pergunta do Hamilton. o cara te manda comprar uma Bíblia. E a Bíblia dele não é diferente da nossa. Aí o espiritismo é, usa
Bíblia. Aliás, A culpa não é de quem oferece a Bíblia. então, eu acho que falar que ele está pregando um falso evangelho, então chamando, então a gente vai estar chamando o pessoal dele, os crentes dele, de analfabetos. Não. Ele está pregando um Não, falso mas evangelho. é que Peraí. tem uma manipulação. Não, peraí, se você Aí é outra história que a gente sabe bem o porquê. Claro, ele pega uma frase aqui, um determinado trecho, e coloca no intuito que ele quer. Agora nenhum daqueles lá está proibido de ler a Bíblia inteira. Nenhum daqueles crentes está Não, mas proibido. eu não acho assim, João, porque eu, por exemplo, não me julgava capaz de ler a Bíblia sozinho. Estou dizendo isso. Só pega a Bíblia e lê, Você então, pode assim. ler, mas o que eu estou te falando, a gente está questionando aqui o seguinte, do falso, que está pregando um falso evangelho, não é isso? Foi isso que a gente chegou? Eu acho que o que o Sérgio falou, eu acho que tem tudo a ver. Quer dizer, uma coisa é o cara que está falando, Claro. ele está manipulando. Isso, tá manipulando, eu acho que aí né? cai dentro desse que seja amaldiçoado aqui, porque ele Isso, está pregando esse cara um evangelho que não é o real. Ele está manipulando. Agora, o cara que está lá, eu acho que é outra história. Até porque eu acho que tem isso que você falou também, que o cara tem a possibilidade de ler, né? Ele pode ler. Então, mas aí volta. Mas o falso porque é lei, né? O falso porque é lei. Falso porque tem que seguir a lei. Eu acho que falso, que ele quer chegar a falso evangelho, vamos dizer assim, seria bem isso aqui, seria ele, por exemplo, deturpar algumas frases para um intuito dele. Em nenhum momento eu vi eles deturparem nada. Eles simplesmente têm uma sacada de neurolinguística e outros baratos mais lá, eles colocam uma frase que está aqui da Bíblia no intuito que eles querem. Por exemplo, o cara fala assim, para você ser abençoado, então você pega um copo, pega um copo de água, põe em isso aqui cima não da está, televisão. realmente não está, concordo contigo. Ele está, agora, que a gente está chegando no intuito é o quê? De deturpar o Evangelho, não dá nem para deturpar o Evangelho. Deturpar o Evangelho, por exemplo, seria o Ari pegar uma Bíblia agora e refazer do modo dele. Não, Isso mas está isso não é deturpando. deturpar o Isso evangelho. é o O cara pega uma frase e falar tô que você tem que... É uma maneira de Não, mas eu acho que tem duas interpretações. Né? E acho que você está levando a mais literária aí do processo. Mas eu acho que o que o Hamilton estava dizendo é que você deturpa o evangelho se você pregar ele errado. Ou seja, você pegou o exemplo que você deu, você pegou uma frase específica, lá eu gosto dessa que é Jesus fala para perdoar os seus devedores, não está dizendo lá para perdoar o cara que te deve um dinheiro. E aí está escrito, o cara pega aquilo lá, leva ao pé da letra e fala, perdoa lá. Não é isso que Jesus está dizendo. Então isso é deturpar o evangelho. Aí nós vamos recorrer aos universitários. Está se coçando. Vamos recorrer aos universitários. Vem cá. Quando fala perdoar a palavra em grego, lá sei lá onde vem a origem, é devedores ou é ofensa? Não, isso eu sempre tive dúvida. Não, mas eu sempre tive essa dúvida. É devedores ou é porque na Igreja Católica eu aprendi como perdoar as nossas ofensas. Não é, a gente não fala perdoar nossos devedores. Na origem. Não, mas A palavra é o quê? Fico devendo. Você não sabe? Olha, eu peguei ele. Primeira que eu peguei esse cara. Você já viu? Não, eu não sei, por isso eu sempre tive essa dúvida. Não, mas- É devedores ou ofensas? Não, mas- Se o cara colocou, se a palavra é ofensas e o cara colocou devedores, aí ele Mas espera. está falsificando o evangelho. Você não concorda que o cara que te ofendeu, vamos supor, você não está entendendo, o devedor, ele abrange, se você for chegar a palavra no português, o devedor, ele abrange muito mais do que isso. Porque o devedor, ele pode ter, o cara está devendo o quê? Vamos supor, a relação moral, porque ele só me ofendeu, ele pode estar devendo dinheiro, ele pode estar devendo um favor, entendeu o que eu estou falando? Quer dizer, o devedor, perdoa os seus devedores. Mas são duas palavras, dever e ofender. Pois Se você pegar no dicionário, ofender.
A ofensa parece mais branda, né? Ofender. Perdoe os seus ofensores. Dever. Então, isso que eu estou te falando. Na origem, como tem muitas... Marcos sempre fala de a palavra tal significa isso, né? A palavra isso significa isso. Fui preso pelas minhas próprias palavras. Dever e ofender, eu sempre tive essa dúvida. Porque o crente perdoar é nossos devedores. Mas aqui, João, deixa, já que tu falou que eu estou... o evangelho que Jesus prega, se a gente começar no livro de Gálatas, ele fala que ele está falando do evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo não escreveu nada. Certo. Tudo que você tem aí não foi escrito por Jesus. E quando Gálatas tinha sido escrito, nada do que está escrito estava escrito. Mas aí eu vou discordar. Não, calma. Eu vou discordar. Não, calma. Jesus escreveu o Pai Nosso. Não, Não. falou. Pai Nosso. Então alguém escreveu para ele. Isso. Só que Mas quando... não foi o Espírito Santo que fez a Bíblia. Calma. Eu posso terminar? Você falou, eu ouvi. O evangelho que você está chamando é esse livro aqui. Mas o que quando Paulo está escrevendo o livro de Gálatas, não existia Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios. Não existia nada aí. Não, e não existia o que você está chamando de evangelho. Nem de Bíblia. Aí nós temos que perguntar, que raios, aí é a pergunta do que raios Paulo está chamando de evangelho, se não existia o livro chamado Evangelho de Mateus, Evangelho de João. O Evangelho de Paulo não é um livro, então não se deturpa o livro, porque o livro não existe. O que Paulo está falando que está deturpando é outra coisa. E não é também interpretação do livro. Como hoje nós temos, eu posso fazer uma interpretação aqui, pego um texto e faço uma interpretação. Aí você pega e faz outra interpretação. Um de nós está deturpando ou nós estamos nos complementando. Ok? Mas quando não tem o livro, o que sobra do Evangelho é outra história. E aí a pergunta do Sérgio está dizendo o seguinte: na ausência do texto, da coisa escrita, o que Paulo está dizendo pregando outro Evangelho? Que Evangelho é esse que se compara a um outro e que não tem coisa para ler? Não tem texto. Então nós não podemos falar, eles estavam pregando a mesma coisa porque o texto está... Mas não tem. O Gálatas deve ser do ano 50 e Marcos, que deve ser o primeiro, surgiu dali 10 anos. E João surgiu dali 40. Então vamos organizar. O que seria o Evangelho no período de Paulo? Esse evangelho seria esse Isso que Evangelho. eu falei. Que Seria qual que é o a evangelho palavra que seria, Jesus veio seria a trazer? história falada. Não. Não, é o porquê, o Evangelho é a boa nova. Assim, Então, o judeu é a sempre palavra. acreditou que viria um Messias. Certo. E Jesus é o Messias. Esse é o Evangelho. Jesus veio cumprir a lei. Ele foi puro, santo, não pecou. Ele fez tudo que era possível na lei. Só que ninguém faz. Né? Nós não somos capazes de cumprir a lei. Então ele falou, agora a gente vai viver sobre a graça, não sobre a lei. Essa é a boa nova. Essa É isso? seria a palavra. Seria a... Então, essa seria a palavra. E não o texto. E não o texto. O Ari não teria emprego E a gente no ano 50. amaldiçoar. continua aí, ó. Você acha que Escrevi um gnóstico qualquer. Amaldiçoar quem está deturpando o Evangelho seria ou mentir a palavra ou mentir sobre essa palavra. Sobre dizer Jesus não é o Messias, ou seja, tudo, essa pequena coisa a gente interferir nela. Por isso que a gente tem que entender que Jesus, qual era o evangelho que Jesus veio É pregar? o amor só. Se a gente fala, não, Jesus não veio pregar o amor, vou ser amaldiçoado. Ele veio Se eu pregar o for amor. pregar, se eu partir num púlpito e falar assim, Jesus veio aqui, é isso, é um charlatão, não sei o quê, eu estou sendo amaldiçoado. É isso, seria isso o entendimento para aquela época. Eu colocaria o seguinte, né? Tem 3 brigas acontecendo nesse primeiro capítulo aí, que me parece. A primeira briga é o pessoal que está ligado ao judaísmo, que
que o Sérgio bem salientou. Quer dizer, Jesus veio, cumpriu a lei, então você tem que cumprir a lei também. Certo? Então, outro domingo eu e a Esther estávamos vendo televisão e estava lá uma outra figura parda pregando o seguinte: se você tem que ser obediente ao texto, você tem que cumprir a palavra de Deus, você tem que se submeter à vontade do Senhor, colocando todo o peso da lei, e é cristã. Então é esse chamado judaizante. Você lê o Velho Testamento e está lá escrito que tem que dar o dízimo, então você tem que dar o dízimo. Porque está escrito em Malaquias que traga o dízimo à casa do tesouro, e você tem que trazer o dízimo, porque está escrito na Bíblia. Esse é o judaizante. O segundo cara que tem aqui chamavam os gnósticos. Tem uma palavrinha que, se a gente prestar atenção, que Paulo usa, que ele está lutando contra os gnósticos. O que são esses caras? Pelo simples conhecimento intelectual das coisas, você chega à salvação. Então Jesus veio trazer conhecimento. Uma vez que você conhece o conhecimento de Jesus, você, por próprio esforço de conhecimento, de estudo, você como um bom estudante, você consegue obter a salvação. Isso eram os gnósticos. Então esses estão ligados ao judaísmo. Não, o gnóstico está ligado mais aos gregos. Porque o judeu, O judaísmo também tem uma linha assim de lerem. Não, eles leem, mas ainda ainda é uma leitura. A salvação não vem pelo conhecimento, a salvação vem pela obediência. Tá. Então o que eles O estavam outro fazendo, eles vem- estão decorando. O outro vem pelo simples conhecimento. Eu conheço, eu estudo, faço uma faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, Certo. livre docência, não sei o que, Bom, obtenho a salvação. Esse é o gnóstico, que passa pelo conhecimento do sagrado, do teológico e tal. E Paulo então usa a palavra: eu não recebi esse evangelho de ninguém, eu recebi por revelação. Quando ele fala revelação, ele está brigando com os gnósticos. Ele fala: não tem conhecimento, porque não há possibilidade de conhecer a Deus pelo estudo. Ou Deus se revela ou ele não se dá a conhecer. É isso que ele quer dizer. Ele está quebrando o pau com o cara. Então não adianta cumprir a lei, porque não é por obediência, é por graça. E não adianta ficar estudando o texto, porque não se conhece a Deus por estudo, mas por revelação. E aí vem a terceira linha, que é a cristã, que Paulo está falando que é o evangelho dele, o evangelho da graça, que não é só amor. Porque eu posso dizer: eu amo a igreja e dou dízimo. Eu continuo por submissão. Agora, quando você fala eu amo por graça, eu estou livre até do dízimo. O dízimo perde o sentido, entendeu? É o evangelho de Paulo, é que você, por graça, você está livre de qualquer obrigação da lei. E por que ele fala da circuncisão? Porque a circuncisão, como o Sérgio falou, introduz você na lei. Abraão inaugurou duas coisas. Vai lá em Gênesis, a partir do capítulo 12, tem duas coisas que Abraão fez. Ele não tinha também a Bíblia, não tinha nada da Bíblia. Mas ele inaugurou duas coisas: a circuncisão e o dízimo. Então, para se tornar um filho de Abraão, tinha que ser circunciso. E ele inaugura a ideia de dar dízimo de tudo. Então, se você também não se circuncisa, você está livre de tudo o resto. Mas o Abraão, quando instituiu o dízimo, não era para uma tribo específica? Não. Não era para os levitas? Então não tinha levita. Levita é Quem neto dele. que ficou? Levi, que dá o nome Levitas, é neto de Abraão. Quando ele circuncisa Então, o mas filho ele- dele, o filho dele era recém-nascido. Então, mas nessa. Tem que ser totalmente por fora, mas não teve uma tribo que só. E esse dízimo era para essa tribo, para ela poder justamente fazer todos os rituais e não sei o que. Levitas. 500 anos depois de Então Abraão. foi 500 anos depois. É. Então, na época, o Abraão pegou para ele essa. Não, esse não dízimo. pegou para ele não, ele deu para o sacerdote. Então, desse Abraão sacerdote. safado. Desse sacerdote. Essa ideia. Dá o dízimo para a prima Abraão. Então, mas desse sacerdote que veio a linhagem dos levitas. Abraão casou com uma mulher chamada Sara. Sara teve um filho chamado Isaac. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó teve 12 filhos. Um deles chamava Levi. Tá certo? E Então, esse bisneto foi- de Abraão, na é que verdade, virou o responsável por que era receber o o dízimo. Levi que recebia os dízimos. Ah. Agora, quando você não circuncidava, você estava livre da lei por inteiro. Quando eu digo para você, ninguém precisa circuncidar aqui, significa: esquece os mandamentos do Velho Testamento.
eles não mais funcionam para você. Não tem mais função, porque você não herda segundo esse preceito, esse ritual de entrada. O ritual de entrada é a revelação em Jesus Cristo. Por isso que eu estou dizendo, Paulo ali está brigando com os dois. Ele, no mesmo momento que ele fala é graça, ele destrói com a lei. E ele fala é revelação, ele destrói com o gnosticismo, o conhecimento, salvação por meio de conhecimento. Seriam os cientistas atuais, os gnósticos. Seriam eu chegar para um cientista hoje e falar, o Adão e Eva existiu. Ele vai discordar. Você também estaria entrando no gnosticismo. Então, porque não, você então, está dizendo que você isso. Conhece a verdade. Então, a verdade é Adão e Eva. Caramba, a lei da... Você tem que Darwin, eu creio na salvação. Bom, mas creio por quê? Creio porque creio. Você esgota todo o discurso. Aí você entra pela fé. Então, ele está introduzindo essas duas brigas. A briga contra a judaização e a briga contra o gnosticismo. A briga contra a obediência e contra a salvação pela obediência, a salvação pelo conhecimento. Bom. E a autoridade de Paulo, nesse caso, é muito forte para ele debater com esses caras, porque ele mesmo fala, não recebi de ninguém, ele experimentou. E as pessoas conheciam a história dele. O que faz um cara que é perseguidor, né? Legalista, perseguidor, conhece a lei, ele se voltar, quer dizer, ele se converter, né? senão a graça de Deus, não pela graça, porque ele não tinha mérito nenhum. Estavam matando um cristão. Né? Então, méritos nenhum para ser salvo, concorda? Pelo olhar humano, se nós estivéssemos vivendo naquela época, ser queimado, nós estaríamos torcendo contra, entendeu? Paulo tinha que cair do cavalo e bater a cabeça e morrer. Né? Mas a graça de Deus o alcança de uma maneira que ele se converte. Né? Uma época, uma passagem que Jesus fala, você está crendo porque você está vendo. O lance é você crê e não você vê. Outra história. Faz parte da mesma briga. A briga contra a obediência e a briga contra o gnosticismo, buscando uma terceira via, a via da revelação. E aí você não tem, na verdade, a via da revelação, você não tem prova nenhuma. Não tem argumento. Nenhum argumento. Lógico. Tanto é que a gente lógico, não vive nem no material. mundo. A gente não vive no mundo da revelação. Você hoje a gente vive num mundo gnóstico. Não é? Hoje Não é mais gnóstico, é empirista. Vamos dizer que tanto é que isso, a gente está discutindo sobre Paulo, aconteceu isso e aquilo, mas ele não mudou a sociedade atual que a gente vive. Por mais que o mundo seja cristão, que ocorram vários fatos, o que a gente vive hoje é o seguinte: A mais B é igual a C e está acabado. É preto no branco. Né? Não tem muita... Pelo menos no capitalismo que a gente vive. A mais B é igual a C, me dá 20%. Me dá 20%, tá tudo certo, a tua revelação está não sei o quê. Não, o que é tão difícil que Paulo quis fazer, de mostrar para os outros naquela época da revelação, que hoje está provado que não conseguiu, porque a gente continua vivendo no mesmo mundo dos Gálatas. Ou seja, a nossa sociedade é 2 e 2 é 4. Então não é que a gente convenceu a você, convenceu a mim que acredita, mas vamos dizer assim, 80% dos cristãos, cara, vão na missa, olham e tá bom e volta. É aí que tá. É o difícil, isso que eu estou tentando falar, assim, a dificuldade de Paulo que ele teve para chegar neles é a mesma que hoje se encontra de falar. Mas tudo bem, e aí a história acho que é essa mesmo, é você ser sal da terra e mostrar por atitudes para que os outros enxerguem isso. Estamos Isso é chegando de no nós. Evangelho, que é o Claro. Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho não é uma utopia, o Evangelho não é um conjunto de normas, regulamentos, o Evangelho é um conjunto de conhecimento
evangelho é um estilo de vida. E eu acho que é essa a revelação que Paulo caiu do cavalo. Né? Jesus é o Filho de Deus, e uma vez o Brigantino lhe fez a seguinte pergunta: Marcos, você sabe por que quando Jesus foi para ser crucificado, ele estava orando lá no Monte das Oliveiras com os discípulos, e Judas chegou e falou: aquele que eu der um beijo, esse é Jesus? Eu falei: não. Ele falou: porque Jesus era igual aos demais. Ele não tinha nada de diferente. Então somente um amigo podia reconhecer, e reconheceu dando um beijo, porque ele se passaria com qualquer um. Esse é o Evangelho. De gente que é como gente que está misturado, mas na essência dela ela é diferente, porque ela não anda nem por vista, nem por conhecimento, ela anda por fé. Outra coisa é que Paulo está escrevendo, mas ele já tinha estado lá e eles tinham entendido o Evangelho, ou pelo menos pressupõe-se pela carta que eles tinham entendido o Evangelho, e agora eles tinham sido influenciados. Eles tinham entendido que Jesus... Eles tinham entendido o Evangelho. Que Jesus veio, o Messias veio. O Evangelho do amor, da graça. Eles tinham entendido isso. E agora Paulo está escrevendo falando: peraí, vocês esqueceram? Né? Como que vocês mudaram tão rapidamente de ideia? O que fez vocês mudarem de ideia? Né? Essa preocupação. É o mesmo que acontece na nossa sociedade. O que fez a gente mudar de Que ideia? faz, o que faz o cristão mudar de ideia? Se distanciar do Evangelho. Esse ponto aí está perfeito. As religiões concorrentes, ou as que mais crescem, elas obrigam os crentes nela a determinadas leis. O Islã tem. É o próprio Evangelho. O próprio hoje evangélico, né, isso que eu ia falar, o próprio evangélico, hoje o cara lá, o sócio do Ari lá, bota a regra dos caras. Tem que ser isso, fazer isso, isso aqui. Ou seja, será por isso que essa história dessa liberdade não expande mais o nosso pensamento? Só o ser humano nasceu para ser comandado e não ter um livre arbítrio? Ou estou viajando muito na maionese? Não, acho que não, mas o sentido o que na verdade, o que eu entendo que você está querendo dizer, o ser humano, de fato, ele vive na escravidão. Ele vive manipulado tem uma tendência a ser manipulado e a viver na escravidão. E o ser humano, ele tem dificuldade de entender a graça de Deus. Porque parece é um absurdo, né? Ela é tão simples, né? Ela é tão simples que o ser humano não se conforma com a simplicidade da graça. E ele prefere alternativas mais complexas para se relacionar com Deus. Ele acha que precisa fazer alguma coisa. Eu acho que com tudo, qualquer... não sei. Então, eu acho que ele cria uma religiosidade para amarrar em... Lidar com o ser humano, é difícil você montar, vamos dizer, uma empresa. É difícil você montar uma empresa e ter pessoas livres para fazerem horários, para fazer o que querem, você vai virar uma bagunça. Acho que na religião também é... Que nem na democracia corintiana. Que na democracia corintiana, é o caso. Então, essa simplicidade do Evangelho de Jesus é que... Eu acho, João, a gente tem que diferenciar duas coisas. Quando a gente estudou Coríntios, chegou num determinado momento, o texto de Coríntios fala o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam, né? Todas convêm. E ali a gente tentou mostrar para vocês, e no corpo de Coríntios inteiro, que existem duas coisas. Uma coisa é a salvação. A salvação, ela não é nem por obediência e nem por conhecimento, é por graça. E a gente falou desde o início, aquilo é uma semente.
semente. A semente tem em si mesmo todo o potencial para se transformar naquilo que a semente precisa se transformar no ar. E nada que o agricultor possa fazer vai alterar isso aí. Falando 2000 anos atrás, não hoje, falando 2000 anos atrás. Agora existe um outro lado que chama-se um edifício. O edifício ele é chamado a ter cooperadores, trabalhadores que transformem matéria-prima, estoque, loja, em um edifício, uma casa, um prédio. Para isso precisam os trabalhadores. São duas dimensões diferentes. Quando eu falo da graça, eu estou falando da salvação. Estou falando, não é por obediência e não é por conhecimento, é por revelação. Isso daqui é salvação. Por quê? Uma vez resolvido esse problema, nós temos agora, nós todos aqui, um segundo problema. Como que a gente vai viver junto nesse edifício que a gente está construindo? Como que as nossas relações serão estabelecidas para que haja uma certa harmonia, para que haja uma condição de existência mútua, onde a gente possa compartilhar e requerer as coisas. Aí entram as leis. Aí entram... Que o ser humano eu não diria leis, eu normas. diria formas negociadas de existência comum entre nós, que acabam sendo deturpadas para um lado ou para o outro se entram interesses financeiros na parada. Deturpado ou não sei, mas esse outro lado, você falar numa empresa, se não tiver normas, não funciona. É verdade, porque nós somos seres humanos. Mas uma empresa não prega a salvação de ninguém. Não. Ela prega a organização para um fim. A mesma coisa um grupo eclesiástico. A salvação foi dada de graça. Isso é graça. Agora, como que a gente faz para viver em comunidade cuja intenção dessa comunidade é algum fim religioso, ou ensinar alguns preceitos, ou prestar ações sociais, ou fazer culto? Como que a gente faz isso? Nós precisamos de normas e regras, inclusive normas morais, porque toda a sociedade tem normas morais. Como que eu me relaciono com o Ari? Eu posso fazer uma brincadeira com ele, porque a gente tem amizade. Se é um cara estranho, ele vai olhar feio, ou eu... Por quê? Porque ele transgrediu uma norma de relacionamento que você tem que ganhar o espaço. Então, essas duas coisas precisam ser diferenciadas. O que Paulo está falando da graça é salvação. Agora, convívio mútuo precisa ser edificado. Então, todas as coisas me são listas. Isso é graça. Mas nem todas edificam. Isso é norma de conveniência, de convivência mútua. Como nós nos organizamos e nos relacionamos para fazer frente a um tempo e a uma geografia específica. Nós estamos no Brasil, século XXI. Nós temos que nos organizar para fazer frente a isso. Para nisso levar o Evangelho da Graça. Que não tem a ver com lei, não tem a ver com obediência e não tem a ver com conhecimento. Tem a ver com graça. Então como que a gente se organiza? Agora, se o meu Evangelho fala em obediência, as normas de convivência é outra. Olha, para você ir para o céu, você não pode fumar, não pode beber, não pode adulterar, não pode matar, não pode. Aí, se você cumprir tudo isso, você vai para o céu. Mas isso é mais suscetível ao ser humano. Claro, o ser humano quer isso. O ser humano quer isso. Aí vem a tua pergunta-chave. Existe um filósofo que escreveu um texto que chama o seguinte: Discurso da Servidão Voluntária. Essa palavra, servidão voluntária, dá uma dor de cabeça na filosofia federal, porque como você pode voluntariamente querer ser servo? Servo no sentido de escravo. Que é isso que você está falando. As pessoas adoram que alguém diga para eles: se você não fizer isso, você vai para o céu. Por quê? Porque me tira a responsabilidade. Eu só tenho que cumprir as normas. Jesus é um perverso. A gente devia matar ele na cruz. Porque ele falou: você não precisa fazer nada. Pô, como eu não preciso fazer nada? O que eu tenho que fazer agora? Ame. Seja agraciador. Você não tem regras para ir para o céu. Aí fala: vamos matar esse cara, porque esse cara está transgredindo a pior das normas, dando liberdade. Liberdade é algo perigoso. Que Paulo usa aqui no texto. Nós somos chamados à liberdade. Liberdade do quê? Da lei. Claro, e é. Na minha opinião, eu acho assim, hoje cada vez mais a gente vive num mundo de customização. Sabe? Tudo você tem do seu jeito. E as pessoas, isso é muito egoísta. Então as pessoas são cada vez mais egoístas vivendo do seu jeito. E o Evangelho é um estilo de vida, certo? Então ele é um estilo de vida que não pode ser egoísta. Ele é um estilo... Tanto você estava falando de
de leis, etc., o Evangelho ele não é uma coisa tão solta, porque a gente discutiria um estilo de vida, um estilo, um padrão, tem uma norma, tem alguma coisa que guia esse estilo, não é uma coisa também totalmente, não tem leis, mas não é uma coisa aberta. E eu acho que nos dias de hoje, se antigamente eles eram muito focados na lei, presos na lei, hoje já é o contrário, é cada um por si, cada um. Então antes era um padrão uma lei muito rígida, né, que o estilo de vida abre um pouco essa rigidez da lei, e hoje já está fugindo do contrário, cada um quer ver do seu jeito e não seguindo nem o estilo de vida que é mais leve do que o nossa lei. Eu estou muito na linha do Bruno, quer dizer, você tem um individualismo de um lado e você tem uma pregação que não é individualista. Aí o cara que está buscando uma satisfação, o bem-estar está ligado ao consumo. O que acontece nas igrejas pentecostais é isso, né? O cara tem uma necessidade de consumo de bens ou consumo de qualquer coisa, de sensações, qualquer coisa. E aí ele ouve dizer que lá no Evangelho ele vai ser satisfeito disso. Algumas vezes ele é satisfeito, a maioria das vezes não é satisfeito, mas o fundamento que é esse negócio de que o Evangelho fala de amor, de graça, que é pregado, mas ele não é concretizado nessas igrejas, gera uma profunda insatisfação, né? Uma angústia muito maior. Aí o cara cai fora. Então eu acho que esse é o grande risco do Evangelho neopentecostal no Brasil. Ele é a grande fábrica de ateus no Brasil por frustração. Porque o cara vai na expectativa. Primeiro ele vai na expectativa errada, mas ninguém fala para ele. Porque lá, essa expectativa errada, ela é exponenciada. Então, será que a gente não está... será que isso não é um ciclo vicioso? Assim, que nós temos um determinado ciclo que, por exemplo, como vinha o judaísmo, e aí Jesus falou, não, vou destruir essa igreja aqui, nós vamos criar uma igreja muito maior que essa. Né? Quer dizer, ali começou um novo ciclo. Então, o que Jesus falou daí? Quando ele destruiu a igreja, ele falou, vou destruir o templo aqui vou criar uma muito maior que essa. Né? Em 2 dias lá vou criar, porque não estava falando do templo, estava falando da ideia, da boa nova. Então, será que isso não é um processo também cíclico, nesse sentido que em algum momento, quer dizer, você tem você colocou um monte de gente acreditando e daqui a pouco ele virou um ateu. Não, mas o movimento do ateísmo na Europa é diferente do Brasil. O movimento do ateísmo na Europa começa com o chamado modernidade. Você começa com Descartes. Penso, logo existo. No momento que ele fala penso, logo existo, ele está falando não existe revelação. Certo? A revelação está... Se você ler Descartes, você vai ver que a revelação está subordinada a essa máxima dele, o pensamento que gera a existência, ou a existência e pensamento é a mesma coisa. E aí ele prova Deus a partir dessa máxima. Então não é revelado, é gnose, é conhecimento. Isso vai crescendo na Europa. Quando você chega em Nietzsche, no ano 1900, ele fala Deus morreu. Então começa em 1600 com Descartes, vai até 1900 com Nietzsche, aí o século XX arrebentou. Aí vem a guerra, mas a guerra só faz catalisar esse sentimento filosófico que tem na Europa. Aí a Europa hoje é absolutamente ateia por um movimento de 400 anos. Isso é uma coisa. O movimento do Brasil é outro. O movimento é que existe uma massa de 60% da população que está à margem do consumo e existe uma pregação cristã que diz, se você vier para cá, Deus vai suprir as tuas necessidades de bem-estar de consumo. Aí o cara vai para lá e não é suprido. Portanto, se o Todo-Poderoso não consegue suprir, não tem mais nada para suprir. E aí então eu me torno um absoluto ateu. Essa é a minha ideia da coisa. Eu me torno um absoluto ateu porque se o que é mais poderoso para me suprir não supre, então não tem nada para suprir. Aí eu vou pela minha raça mesmo. Liga a Deus a consumo. Liga a Deus a consumo. Porque o que é? Traga os dízimos à casa dos seus claro, vai multiplicar por 100. 100%. Isso é esse negócio. Aí tem a Bíblia das promessas.
Você amarrou Deus a uma promessa. Se você der o dízimo, você recebe isso. Se você fizer jejum, você recebe aquilo. Se você ler as promessas, ela está vinculada a uma atitude, a uma obediência, você obedece e Deus então agora se torna preso a te resgatar segundo a tua obediência. Então quem está no centro? Você. Quem é o necessitado? Você. E Deus então se tornou o gênio da lâmpada. Você esfregou na lâmpada, ele tem que sair da lâmpada. Isso a leitura que se tem de uma Bíblia de promessa é essa. Se Deus prometeu, tem que cumprir, porque ele não é mentiroso. Isso daí gera por quê? Porque está na linha do Bruno. Eu tenho uma necessidade individualista e vou para aquele que é todo poderoso com uma visão errada. Só que o cristianismo não é uma relação de causa e efeito. O cristianismo é uma relação de eclésia. Por isso que eu digo, a gente tem que separar a questão da graça de salvação e da vida. Né? Enquanto salvação, nós temos que dizer, em Cristo é tudo em termos de salvação, mas nós estamos presos ainda à nossa contingência humana. Então, querendo ou não querendo, você faz a administração. Então, se você levar, não, agora a graça vai ser tudo na minha vida, não vou estudar também. Porque se eu estou para a salvação, não preciso estudar, para o resto não é assim. Né? Então, nós estamos presos a uma série de contingências que faz com que você estude administração, eu estude filosofia, o outro estude economia, medicina. Por quê? Porque nós somos seres que precisamos estar de trás dessas informações. Como ele falou, na minha empresa não tem graça. Não tem mesmo. Né? Por quê? Porque tem que ter ordem. Se não tiver ordem, eu não consigo produzir. Mas em termos de salvação, ele fala, tem graça. Então eu acho que a gente tem que fazer essa separação. Nós vivemos tensionados. Nós cremos nisso, eu acho. Que, o Evangelho pode. O Evangelho é tendência. Por quê? Porque nós somos contingenciados. Mas em termos de graça, a gente fala, vai sobrar um remanescente nessa porcaria. Né?